Meu nome é Alex Martins Nazaré, sou aluno de 10º período da Medicina Veterinária da FAM. Bom, eu já tinha conversado com alguns professores, porque o meu intuito sempre foi sair do Brasil, ter uma experiência internacional. Algumas oportunidades surgiram na Alemanha, com indicação de alguns professores da FAM, mas a oportunidade mesmo em si surgiu vendo vídeos no YouTube, onde uma das meninas do vídeo falava que a Europa tinha oportunidades de bolsas e sempre eles eram muito receptivos a brasileiros. Então esse foi o meu primeiro contato. Então eu resolvi disparar um monte de e-mail para diversas universidades dentro da Itália e uma das universidades me respondeu pedindo uma leva de documentos, e aí quando eles me devolveram esses documentos para que eu pudesse enviar currículo, eu fui selecionado pelo programa Erasmus. Fui selecionado pela Universidade de Torino. O polo de veterinária fica em Grugliasco, que é bem próximo também a Torino. E no final das contas, a questão de estrutura, ela é muito voltada para a clínica e cirúrgica, que foi o propósito qual eu me inscrevi. Assim, a parte em que eu fiquei, que era de grandes animais, que foi o foco que eu dei, tinha a parte de internação, parte de isolamento sanitário, 2 salas cirúrgicas, sala de anestesia, sala de imagem. Também tinha uma estrutura muito boa para pequenos animais, também a parte de animais silvestres. Então, de um modo geral, a universidade ela era bem completa. Eles me deram bastante oportunidade de aproveitar todos os campos, inclusive apesar de eu ter me inscrito apenas para grandes animais. Então eu consegui ter a oportunidade de trabalhar tanto com cavalos, que era o meu objetivo, quanto acompanhar alpacas, animais silvestres no dia a dia da própria fauna local, acompanhar fazenda também, rotina de fazenda, e também a parte cirúrgica, que foi o foco. A princípio, o primeiro contato foi um currículo, e aí a questão do currículo foi baseado no modelo europeu, tirando aquela estrutura do currículo que a gente já conhece, nome, tudo, voltado para o modelo europeu. A partir daí, começou o trâmite pela seleção do programa Erasmus. O programa Erasmus, ele tem meio que uma lista meio que já descrita, mas a universidade vai te guiando e vai te orientando quando enviar cada documento e quais documentos são necessários em cada momento. Então, além do currículo, eu precisei tirar um Codice Fiscale, que é como se fosse um CPF, só que italiano, mas isso tudo foi orientado pela universidade a todos os momentos. Então, além disso, o histórico, a princípio, ele era selecionável, né? Porém, não me requisitaram, acredito que por conta do currículo. Tem uma ideia meio que, por todos os vídeos que eu acompanhei antes de me inscrever, seja necessário boas notas. Então, por isso que o histórico, ele meio que vale bastante ponto, apesar de eu não ter sido selecionado meu histórico. Eu tinha uma rotina de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 4 da tarde. Os horários, eles são meio que, não são obrigatoriamente rígidos, então eu tinha bastante flexibilidade de horário, tanto por questões de que às vezes tinha cirurgia no período da tarde, eu não precisaria ficar o período da manhã. Alguns dias me pediram para acompanhar a internação durante a noite, então eu fui dispensado mais cedo. Então a minha rotina era basicamente dependente da demanda. A maior parte do tempo ela acontecia das 7 da manhã até as 4 da tarde, sendo que o meu foco era ficar na internação. Então na internação me possibilitava fazer acesso venoso, punção, a maioria dos exames de imagem, então fazer um raio-x, um ultrassom, manejo geral, aplicação de medicação, e ao longo desses intervalos, às vezes surgiam cirurgias. Então durante cirurgias teve castração, extração dentária, ortopédico foi uma das coisas que eu mais vi, tinha muito caso de fratura, tanto em potro quanto em cavalo adulto, se concentrava mais nisso. Fraturas em si também teve bovinos, reposição e troca de gesso. A minha segurança, com certeza, acho que foi o principal, principalmente pelo fato de que o meu italiano não é um italiano proficiente. Contratei um serviço de um professor particular de italiano. Com o tempo eu percebi que a minha fluência melhorou muito, tanto que foram 2 meses assim de imersão, só falando italiano e apelando para o inglês quando não tinha muita possibilidade de ter o italiano como língua contínua. Acredito que essa questão da segurança de me comunicar, de conseguir explicar qualquer coisa, tanto no meu português quanto no italiano, acho que isso foi o fundamental. Mas também essa praticidade de conseguir aprender coisas novas sabendo algumas coisas, os meus princípios. Então, a FAM, ela
me ensinou muita coisa na parte clínica, na parte cirúrgica. Peguei o 10º semestre de estágio, então eu já fui com uma base muito boa. E lá eu consegui somar essas duas bases. Então acredito que me deu essa praticidade de conseguir absorver, mas ao mesmo tempo relembrar. Dos professores eu tive apoio total, tanto que eu tive indicação de muitos professores. Porém, acredito que como na veterinária, eu imagino que eu tenha sido o primeiro dos estudantes a ter essa experiência internacional, foi um pouco apreensiva essa parte de burocrática, porque eu não tinha certeza se seriam aprovados os documentos, se a parte da comunicação entre os dois, o convênio que é realizado entre instituições, isso me preocupava bastante no começo, mas teve apoio tanto da professora Angélica, da coordenação, quanto da professora Camila Valente, que também auxiliou bastante, simplificou todo o processo no final das contas, que permitiu eu ir com essa tranquilidade. E também a questão da documentação pós-estágio. Depois do estágio, a gente precisa apresentar pelo menos alguma sequência de documentos, e esses documentos são diferentes. Então, a orientação inicial, ela simplificou muito esse processo no final. Com certeza. O que eu aprendi tanto em aula teórica quanto em aula prática me deu uma base muito boa para que eu pudesse ter segurança e também questionar, uma vez que eu estava como estagiário, então eu fui para aprender, né? Mas a base, ela me possibilitou questionar com mais crítica. Ter um foco inicial, eu acredito que isso é o primordial. E desse foco, estruturar. Então, buscar cursos extras, não focar apenas no que é passado em sala de aula, mas também no que se permite fora dela. Aulas práticas, os professores trazem também conteúdo extra, oferecem material extra, então não ficar só no que o slide apresenta, mas sim no que o mundo acadêmico permite. É um curso muito bom, assim, eu já tinha biologia, né, no início, então a veterinária sempre foi um plano de aposentadoria, digamos assim, apenas um hobby. Porém, eu me surpreendi muito, acredito que deu até aquele sentimento de eu deveria ter começado antes, mas foi incrível a experiência. Então, recomendo, com certeza. Eu peguei o curso ainda ali caminhando, não tinha um hospital, mas com o hospital aumentou muito as possibilidades. Recomendo que venha.